com todos vocês servindo aqui na igreja e acolhendo o surdo da maneira como ele pode, como ele deve ser recebido aqui na igreja, tá bom? Então, essa é uma adaptação do texto de Romanos capítulo 10, de versículos 9 a 15. Se você confessar com as suas mãos que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com as mãos se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia jamais será envergonhado. Não há diferença entre ouvintes e surdos, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos os que invocam. Porque todo aquele, surdo e ouvinte, que invocar o nome do Senhor, será salvo. Como, pois, os surdos invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não entenderam? E como entenderão se não houver quem interprete? E como interpretarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belas mãos do que traduzem as boas novas. Vocês estão no melhor serviço que tem. Vocês estão servindo o Senhor. Sirvam de todo o coração. Façam para o Senhor e não para homens. O orgulho não tem que ser nosso. É para Deus. A gente faz isso para servir o Senhor, para alcançar aqueles que precisam do Evangelho, daqueles que precisam ser salvos. Amém? Amém. E vamos falar um pouquinho então sobre os grupos menos evangelizados, e os surdos estão entre eles. Então, os surdos estão entre os 9 grupos sociais menos evangelizados no Brasil. E aí nós temos uma lista que vocês devem conhecer, né? Indígenas, ribeirinhos, ciganos, quilombolas, sertanejos, imigrantes. Surdos, apenas 1% conhece ou teve contato com o Evangelho. Os mais ricos dos mais ricos e os mais pobres dos mais pobres. Então, missiologicamente, quem são os surdos? É um segmento de variação sociolinguística, como nós já estudamos. Para o pleno acesso ao Evangelho, demandam esforços culturais diferenciados, tá? Então, para serem alcançados é necessário a aprendizagem de uma nova língua, de uma nova cultura e de metodologias específicas de trabalho, de tradução da Bíblia. Então, não adianta só eu alcançar o surdo, e a gente vai falar sobre isso, e falar, adianta sim, claro, obviamente, mas eu preciso ter material para esse surdo, eu preciso ter a Bíblia traduzida na língua dele. Ele lembra? 70% não sabe português. Eu preciso ter a Bíblia na língua dele. E é um segmento que não tem a Bíblia 100% traduzida para a sua língua materna. Nós temos, e eu vou falar sobre isso agora, o TPS, que é a tradução com protagonismo surdo. É a Bíblia TPS. Faltou Bíblia aqui. Tá? Eu trabalho nesse projeto. Nós já temos o Novo Testamento completo em Libras. Então, vocês podem acessar para ajudar vocês no trabalho com a interpretação. Então hoje vai ler Apocalipse, capítulo 15, que, meu Deus do céu, tem lá já pronto, pega o modelo, né? Não precisa, vocês não vão decorar exatamente como está lá, mas vocês vão ter uma base, vocês vão saber como fazer a interpretação, tá? O TPS é um projeto internacional e interdenominacional de tradução da Bíblia para línguas de sinais. Os próprios surdos traduzem os textos bíblicos seguindo uma metodologia de 11 passos, que na verdade agora vai virar 13 passos. A gente incluiu mais 2 passos aí, que é a retrotradução e a testagem comunitária. Porque não adianta nada eu fazer um trabalho, traduzir, enfim, e publicar isso, se a comunidade não aprovou, não testou sobre isso. Então a comunidade ela precisa aprovar, ela precisa falar: isso aqui eu estou entendendo, esse sinal não, isso não, isso não. Aí a gente volta para o polo de tradução para refazer esse vídeo com essas considerações da comunidade surda, tá? E outra parte é a retrotradução e a testagem comunitária. A retrotradução é o quê? Nós pegamos o texto, estudamos o texto exegeticamente, tiramos todas as informações do texto, passamos para Libras isso,
Fazemos o rascunho primeiro com o celular, sem fundo verde, a gente grava no fundo verde. Aí a gente assiste esse vídeo para ver se está tudo certinho. Está tudo certo? Perfeito. Então vamos gravar no fundo verde. Gravou no fundo verde, nós vamos fazer uma retrotradução. Então a gente vai pegar esse vídeo que está em Libras, que já foi passado do português para Libras, do texto original para Libras, e a gente volta para o texto original, para ver se está tudo ali. Se está sendo claro, se está sendo fiel e se está com naturalidade. Então tem todo esse trabalho de base da tradução, tá bom? Depois, acabou aí? Não. E esse vídeo vai para um grupo de validação. Dentro desse grupo nós temos surdos, ouvintes, tradutores e intérpretes de línguas de sinais, pastores e líderes e a agência missionária, que é o que cuida, né? Mas até aqui é esse grupo, pastores e líderes, todo mundo bilíngue. Tem que ser, tá bom? Para entender muito bem, para dar opinião, para complementar ali. E aí, nesse grupo, nós temos as verificações terminológicas, né, de Libras português, e a teologia de cada texto, seguido pelas validações em cada área. Então, é um processo para fazer essa tradução, tá? E aí, depois, a gente tem a gravação final em vídeo pelos próprios surdos, aí vai para edição, aí publica, tá bom? Esse é o trabalho que a gente tem com a Bíblia TPS aqui no Brasil, e a gente tem outras coisas também, eu vou falar sobre isso, e vou mostrar no final também para vocês, tá? Mas a pergunta aqui não quer calar. Há evangelização de surdos? Sim, tem. Em diversas igrejas com muitos ministérios, tá? Então, às vezes a gente pensa, mas nossa, tem tão pouco. Não, tem bastante. Glória a Deus. Igrejas batistas da Convenção Batista Brasileira e da Convenção Batista Nacional, Igreja Presbiteriana do Brasil, Presbiteriana Renovada, Luterana, Presbiteriana Independente, Assembleia de Deus, Bola de Neve e outras neopentecostais, e algumas iniciativas. Igreja Católica, Adventistas, Testemunhas de Jeová e Congregação Cristã do Brasil. Irmãos, aqui no Brasil, o trabalho mais forte com surdos é são das Testemunhas de Jeová. Mais forte. Já tem a Bíblia completa, falando em Bíblia, né? Já tem o livro completo, já tem ali... Se eles batem na casa de alguém, né, para conversar, para evangelizar, é surdo? Amanhã eu volto. Já está lá com o intérprete na porta. Tem diversos materiais visuais, é muito forte o trabalho deles. E a gente está fazendo o quê? Essa é a pergunta que eu faço na minha denominação, na presbiteriana. Eu e meu marido, nós levamos essa palestra para diversas igrejas presbiterianas para falar mesmo sobre o trabalho. Como vocês estão fazendo aqui, que já está formalizado, tem igreja que nem conhece sobre isso. Então a gente vai e fala sobre todos esses dados para a igreja despertar e atender os surdos. E a gente? O que a gente está fazendo? Tem muito pouco em vista do que os testemunhas já fazem. É um trabalho muito antigo. Pode falar, Renê. Tem deles, eles têm um curso gratuito, né, na plataforma deles. Você pode acessar e está fazendo o curso gratuito sem estar pagando nada. De Libras? De Libras. Então tem tudo isso. Mas nós, por onde começar? Primeiro, conscientizar, que é o que vocês já estão fazendo aqui, né? Mas isso daqui não precisa ficar só aqui, gente. Como o Anderson falou, isso pode ser divulgado, disseminado na igreja. Em todos os ministérios deveria ter alguém que sabe Libras para atender muito bem o surdo quando ele chegar aqui, tá bom? Então, fundamentos bíblicos para a evangelização. Vamos abrir esses textos rapidinho? Acho que eu posso fazer melhor. Cada um é um texto desse, pode ser? Quem vem aí já? Segundo aos Coríntios. Eu li 1, 2 e 3. De sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Exato. Então nós somos embaixadores de Cristo. Nós devemos levar a palavra, o evangelho aos irmãos que necessitam. Romanos, capítulo 10, 14 e 17. Acho que a gente já leu, né? Acho que leu até 15.
Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem, como são belos os pés dos mensageiros que trazem boas novas. Amém. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ou seja, irmãos, o Senhor está chamando vocês e através da mão de vocês, os surdos crerão em Deus. Eles precisam das mãos de vocês para levar as boas novas. Amém? Então, Mateus 28, 18, 20. Jesus se aproximou deles e disse, toda a autoridade no céu e na terra me foi dada. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembre-se disso, eu estou sempre com vocês até o fim dos tempos. O Senhor deu um mandamento. O Senhor deu um mandamento e a gente precisa cumprir. Mateus 9, 37. Então disse aos seus discípulos, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Irmãos, 10 milhões de surdos. Em quantas pessoas estamos aqui? A gente precisa de muito mais. E são 10 milhões de surdos. Vocês têm noção quantos surdos estão escondidos no interior da vida? Quantos trabalhos missionários a gente não precisa fazer para alcançar esses surdos que estão longe? A seara é grande. Tem poucos trabalhadores. Vamos orar para que Deus levante mais pessoas nessa igreja e em outras igrejas também para alcançar os surdos. Então, fundamentos bíblicos para tornar o evangelho acessível a qualquer pessoa. Então, o texto ali de Atos é: como poderei entender se alguém não me explicar? Esse aqui acho que é o texto do eunuco, com Filipe. Como que eu vou entender se alguém não me explicar? O Senhor precisa de vocês. Façam para eles esse trabalho, para alcançar os surdos. Importância de alcançar os segmentos não alcançados próximos. Então, a missão urbana. A nossa missão é uma missão urbana. Os surdos estão aqui perto de vocês, ok? Os surdos estão à nossa volta e precisam saber da boa notícia do Evangelho. Muito bem. Passo 2. Preparar a igreja para desenvolver o ministério. E é aqui que entra o que a gente precisa conversar mesmo. Então, curso de Libras, na igreja ou fora. O Anderson falou. Esse curso aqui vai dar uma base mínima para vocês. Por quê? Por que mínima? Porque além das coisas básicas, vocês ainda vão aprender vocabulário, coisas referentes ao trabalho aqui na igreja. Então, pensem assim, são coisas diferentes. Eu tenho que ter um curso básico forte, mas eu também tenho que conhecer muitos sinais, muitas coisas para trabalhar dentro da igreja com o ministério. É diferente. Então, se esforcem, porque 15 encontros de 1 hora, vocês têm que se esforçar muito, estudar muito fora daqui do curso. Então, façam outros cursos de Libras, se puderem, pesquisem na internet. Eu vou deixar aqui alguns canais que dá para vocês pesquisarem também, confiáveis, ok? Façam isso, porque senão não vai sair do basiquinho, tá? Preparo de líderes do ministério. Então, cursos, congressos, literatura específica, workshops de formação para os tios, tradutores e intérpretes de línguas de sinais. Ok? Muito bem. Esse primeiro passo está sendo dado. O segundo passo que pode ser dado é com a turma 2 ou 3, que já interpreta no culto. Vocês podem fazer formação, por exemplo, de música. Então, workshop de música. O que eu preciso saber para traduzir uma música? Workshop de tradução da palavra. Dá para fazer um workshop disso. Como é que eu penso em traduzir o texto bíblico? É só interpretar? Porque às vezes, interpretando, a gente dá o nosso entendimento para o texto. E aí é perigoso. Então, é importante a gente saber como traduzir um texto bíblico. Tá bom? Acessibilidade em cultos e programações. Então, aqui já tem, né? Acho que vai voltar. Começando hoje. Hoje volta o curso.
E a gente está com a proposta também de daqui a um tempo, conversando com o pessoal de mídias, para a gente ter um intérprete ali para o pessoal do YouTube. Joia, importante. Importante. Então aí vocês vão servir lá na janelinha, né, acessível, vai ter os irmãos lá, estudem bastante, se esforcem, tá? E consciência de que a interpretação em Libras no culto, e aí absorvam isso para vocês passarem isso para as pessoas da igreja, porque muitas pessoas pensam coisas que não deveriam pensar. Então, a interpretação em Libras no culto não é coreografia das músicas. Eu não estou lá dançando, eu estou interpretando com o movimento do corpo que faz parte da gramática, da estrutura de Libras, para que o surdo entenda o ritmo, ok? Não é concorrente de dar atenção à palavra. Tem muitos pastores que não querem ter o trabalho de Libras na igreja porque acha que não vai ter atenção na hora da palavra, que os irmãos vão ficar olhando só para acessibilidade. Tem muitas igrejas que não têm o trabalho com Libras por causa disso. Ou, pior, tem acessibilidade, mas é lá no fundo da igreja. Ou não, é lá em cima naquela galeria, porque não atrapalha ninguém, né? Gente, não, tá? Fala com os irmãos, é importante. A gente precisa receber o surdo na totalidade dele, né? Ele precisa sentar lá na frente. O surdo, ele é visual. Se eu estou aqui falando, eu tenho a minha forma de me expressar. Se eu estou fazendo isso com a mão, o intérprete vai fazer isso, ó. Ele pega o que eu estou falando, ele absorve e ele passa aqui. Então, se eu estou muito exaltada, falando exaltado, só que o intérprete, ele também vai estar exaltado. Entende? O surdo precisa fazer isso aqui, ó. Nossa, está exaltada. Tá igual o intérprete. O intérprete tá bom, hein? Olha, perfeito. Pronto. Concluiu. O surdo entendeu tudo. Porque ele é visual. Ele precisa disso. Imagina o surdo sentado lá no fundo da igreja. Ele só vai ficar olhando para o intérprete. O que ele vai fazer? Ele vai olhar lá na frente. Não vai entender nada. Então tem essas dificuldades dentro da igreja ainda. Interpretação em Libras no culto é tradução na língua de quem não pode ouvir. Se vem aqui um palestrante americano, não vai ter alguém do lado dele ali fazendo a voz? Eu, Daphne, minha opinião é que o intérprete fique do lado da pessoa que está palestrando. Isso seria o ideal. A gente tem diversos casos, tá? Tudo tem que ser analisado. Mas o ideal, por exemplo, num congresso, num workshop, é que ele fique do lado e, se for uma coisa com muita acessibilidade, vai ter uma câmera, vai projetar ainda num telão e tal. Então, isso é o mundo ideal, tá? Nem sempre é assim. E tudo bem, às vezes, ficar ali no canto, não tem problema nenhum, desde que o surdo tenha a visão, que ele consiga ver as duas coisas que está acontecendo, tá? E 3, desenvolver um plano de ação para a igreja. Então, vocês precisam ter um plano de ação. O surdo chegou, a gente vai fazer o quê? Inclusão e acolhimento do surdo em sua integralidade espiritual, cultural, emocional, física, familiar. Lembra que eu falei que quando o surdo chegar aqui, ele vai grudar nas pessoas que sinalizam muito bem, que acolheu aquele surdo? Por quê? Porque ele precisa de todas essas coisas. E ele vai buscar isso aqui na igreja com vocês. E é importante que a gente inclua também a família. Então, não é só eu acolher o surdo, eu preciso descobrir, tudo bem, como é a sua família, como é seu dia a dia. Você tem que ir conversando com o surdo para entender, tá bom? Os surdos chegam com muitas demandas, como eu já falei, para serem resolvidas, e geralmente pedem ajuda para aqueles que sabem línguas. Estou focando bastante nisso. Tornar o surdo parte da igreja, envolvendo-o em programações, na agenda da igreja. Então, tudo que a igreja fizer, depois que tiver o ministério, tudo vai ter que ser acessível. Tudo. Acampamento, encontro de mulheres, criança, se tiver, o surdo tiver família, que tiver criança, tem que ter acessibilidade lá também. Vocês precisam pensar nisso. Eu sei que às vezes não tem pessoas para trabalhar em todas as coisas. Então, escolhe ali o que vai ser principal do mês e fala para o surdo, ó, esse evento vai ser acessível. Nesse aqui eu não consigo estar, mas eu posso ver alguém. Você quer vir nesse evento? Pergunta para o surdo.
tá bom? Porque às vezes não tem acessibilidade, mas de repente vocês podem achar um irmão, intérprete de uma outra igreja, traz ele para ajudar, isso também pode ser feito, tá? Para atender o surdo. Acompanhamento discipulador com materiais visuais. Hoje temos alguns vídeos no YouTube, além de materiais impressos com figuras. Então, tem uma Bíblia, que é a Bíblia em Ação, não sei se vocês conhecem. É para adolescentes, jovens, mas isso já é muito bom para o surdo, porque tem a imagem ali. Tem também materiais da JMN, que é da Batista, a Marília Manhães, da Batista, Igreja Batista. Ela trabalha com alcance surdo e ela tem bastante material, depois eu posso passar isso para vocês, visual, que dá para discipular o surdo. Só precisa tomar cuidado para ver se está certa a doutrina, se está tudo certinho, mas o material é bem interessante, tá bom? Muito bem. Aí aqui, ó, falando sobre esses materiais, nós temos o Instituto de Expressão Surda, que eles fizeram a interpretação de Gênesis, estão começando por Gênesis, capítulo 1 até 3, eu acho que já tem. Muito visual, eu vou colocar daqui a pouco, vocês vão ficar impressionados. É muito legal. Não tem voz, mas é direto para o surdo entender na língua dele. Não tem a voz de fundo, tá? Mas tem imagens, tem todo o conceito, vocabulário, é muito interessante. Tem a Bíblia TPS e tem a Junta de Missões Nacionais, que eu já falei agora, tá? Roteiro de ensino e disposição em seguir com os estudos e acompanhando o surdo em sua vida diária. Então aqui, ó, quando eu começo o discipulado, eu tenho que ter um planejamento para atender esse surdo, tá? Não adianta eu fazer um discipulado hoje, depois daqui 15 dias, já perdeu o surdo, já foi para outra igreja. Porque eles são inconstantes também, tá bom? Carregador, claro. Muito bem, então aqui, continuando. Acabando. Cadê? Parou? Não foi? Acabou? Desenvolvimento e preparo vocacional. Então, capacitação para evangelizar outros surdos da comunidade, surdos capacitando surdos. Então, no primeiro momento, pode falar. Não, só fazer um comentário, quando você falou de discipular o surdo, isso é uma coisa que eu estava conversando com o Gui na semana passada, da importância disso, porque, por exemplo, quando eles vêm para a igreja, às vezes eles até conhecem a linguagem de sinais, mas existem coisas dentro do contexto evangélico, dentro do contexto bíblico, que eles não sabem. Então, por exemplo, às vezes a gente também está interpretando e colocando sinais aqui que ele não entende e ele não capta a mensagem do que a gente quer falar. Exatamente, por isso que é importante o discipulado. Além de alinhar a doutrina, né, da igreja. Sou eu? O pessoal estava dormindo ali e acordou. Ah, tá. Tá acabando, hein, gente? Tá acabando. Tipo, uns 5 minutos acaba, hein? Oi. É o segundo aí. Oi. Ei. Pronto. Acho que não vai mais explodir. Foi? O que eu estava falando? Sobre a necessidade de discipulado. Sobre a necessidade do discipulado, de alinhar a doutrina e que mais? Ah, tá. E aí dentro desse discipulado, vocês vão acabar ensinando os sinais da igreja, os sinais que eles não conhecem, que não está no dia a dia deles. Então é importante também o discipulado por causa disso, né? De estar mais alinhado ali com o surdo, tá bom? O que é importante também, dentro desse desenvolvimento e preparo vocacional, vocês vão discipular os surdos, certo? Chegarão mais surdos. E o ideal é que aquele surdo que já foi discipulado, ele esteja preparado para discipular o surdo que chegou. Então, é surdo discipulando surdo. Isso é muito importante. Tá? É muito importante, assim, para a questão cultural e da comunidade surda mesmo, tá? Um nativo discipulando outro nativo, tá?
Lembrando que o discipulado não é apenas as reuniões para o ensino doutrinário, mas caminhar juntos e dar bom testemunho de vida. Isso é muito importante. Os surdos, eles são uma esponja, tá? Então, por exemplo, fala sobre mim. Se eu chego atrasada no polo, no outro dia, o surdo vai chegar atrasado também. Porque ele se sente no direito de chegar atrasado, Ela pode chegar atrasada, eu também vou chegar, tá tudo bem. Agora, se eu sou fiel ali certinha, eu chego toda semana, tenho a devocional no dia certo, chego no horário certo, esse surdo também vai copiar isso que eu faço, tá? Então, eu tô falando uma coisa que eu sei bem, eu vivo isso, tá? Então, e pequeno grupo em casa, então aquele PG, né? Não sei, aqui na igreja de vocês tem PG? Tem pequenos grupos? Tem a mocidade, na minha igreja também, acho que, mas a mocidade, não, tem também dos adultos. Então isso é muito importante, e reunir todos os surdos, porque surdo chama surdo, e se falar que tem comida no final, aí vem triplo assim, tá bom? Tem comida no final, aí eu vou, então, a gente também, né, crente gosta de comer, é uma coisa louca. Então façam os pequenos grupos em casa, então não necessariamente façam pensando que eu vou fazer que o surdo venha e eu vou conseguir levar ele para a igreja. Às vezes não funciona assim, tá? Eu faço um pequeno grupo na minha casa, mas não é com a intenção de levar o surdo para a minha igreja. Deveria ser? Deveria, mas eu tenho surdos que vêm de diversos lugares. Então, às vezes é muito longe da minha igreja. Então, a minha intenção em fazer o pequeno grupo na minha casa, eu, Daphne, é para evangelizar. É para falar da palavra de Deus, é para alcançar aquele surdo. Aí eu encaminho ele para a igreja mais próxima que eu conheço, tá? Para o irmão que tem um trabalho com um ministério com surdos, tá bom? Muito bem. E problemas comuns, mudou agora. Então vamos lá, vamos falar sobre problemas comuns no ministério que pode ser que aconteça, tá? Então, a inconstância dos surdos no trabalho e nos cultos. Percebeu os motivos? Foi falta de acompanhamento? Foi falta de influência na sinalização? Então, a gente tem alguns problemas dentro do ministério que a gente precisa observar, tá? Então, os surdos, eles não são tão constantes. Eu não sei porque isso parece parte da cultura deles. Não sei porque eu não descobri isso ainda. Mas eles são inconstantes. Então, vai ter mês que ele vem o mês inteiro no culto, participa de tudo, no outro mês ele some. Porque deu problema, minha família, fiquei doente, não sei o quê. Que pode acontecer com a gente também, né? Mas com surdos é um pouco diferente. Eu não sei porquê. Não sei se você tiver seus irmãos, não sei se tiver alguma coisa que você queira complementar, falar, é assim na sua família, não é assim. Porque eu tenho amigos surdos que eles são constantes. E outros amigos que não são constantes. E eu não descobri ainda o porquê disso. Se tiver alguma coisa que quiser complementar depois, você me fala, tá bom? Perceber os motivos, a falta de acompanhamento. Então, às vezes eu não estou acompanhando o surdo, ele vem para a igreja todo domingo, vem na reunião de oração, mas acabou aqui, eu não converso com o surdo durante a semana. Não pergunto se ele está bem, se ele está precisando de alguma coisa, se ele precisa de acompanhamento para ir em algum lugar. Se eu não tenho essa comunicação, pode ser que seja isso um motivo para a falta de constância dele também na igreja, tá? E a falta de influência na sinalização. Então, os surdos, eles são criteriosos, eles vão na igreja, eles sentam e eles observam, essa igreja aqui é boa, os intérpretes estão, tá bom, isso tá bom. Então, isso aqui, gente, não é para desanimar, não é. Principalmente aqui que está começando, eu já passei por isso também, já fui lá na frente não sabendo nada e fiz uma música. Então isso não é para desanimar, isso é o contrário, é para animar. Então quanto mais vocês se esforçarem, vocês vão alcançar aí um nível de influência bom e isso vai ser ótimo para os surdos aqui na igreja. Tá bem? Não é para desanimar, isso é para animar. Mas pode ser que venha algum surdo e fale assim, não gostei, não tem influência, não volta. Acontece. Não vai acontecer aqui, vai acontecer em todas as igrejas que ele entrar. Tem um surdo que é extremamente exigente. E eu conheço vários.
a busca pela formação profissional e a saída do tios do ministério. Então ele abandona o chamado. O que acontece? Às vezes a pessoa ela começou a formação aqui na igreja, se desenvolveu, foi fora, buscou formação e tudo mais, e aí abandonou o ministério. Porque o mundo chamou para trabalhar, então eu vou trabalhar de domingo, vou trabalhar de sábado, aí não está dando para ir nesse compromisso da igreja, não vai dar, porque eu tenho outro compromisso fora, porque agora eu sou tios, profissional, formada, então não vou. Pode acontecer, tá? Mas lembre-se, o trabalho é para o Senhor, não é para o mundo. Se vocês estão aqui, começando aqui, o Senhor está chamando cada um de vocês. Estejam atentos a isso. Não tenho nada contra, vocês precisam estudar fora, vocês precisam buscar capacitação. Não tenho nada contra, é muito importante, vá buscar, vá ter experiências fora também, alguns trabalhos outros, mas lembre-se que a prioridade é do Senhor. E Ele vai cobrar isso da gente. Ele vai cobrar. Então, briga entre intérpretes, falta de apoio na sinalização e orgulho. Acontece isso dentro da igreja, gente? Jamais. Que só. Nunca nessa vida que eu vou ficar olhando meu irmão sinalizar e vou pensar, eu não faria assim. Jamais. Você acha outra... Na igreja ali daquela esquina acontece. Aqui não vai acontecer, gente. Não vai. O irmão vai estar lá precisando de apoio na sinalização, como que é o sinal, e eu vou estar aqui olhando o pastor. Gente, pelo amor de Deus. Tem uma coisa que é da formação de tios, é que você precisa esse apoio de outro intérprete. Então, a gente trabalha em dupla, revezando, de 20 em 20 minutos. Os 20 minutos que eu estou sentada, eu não estou sentada descansando. Eu estou sentada trabalhando, olhando para minha irmã que está ali, ó. Aí ela vai perder o sinal, ela não perdeu, porque eu já dei o sinal. Tá tudo certo. Estou aqui maravilhosa no apoio. Glória a Deus, glória aqui nessa igreja, amém, gente. Glória a Deus. Pode falar, pode falar. A Edi tá aqui. Edi. Aqui, ó. Então, eu queria só dar um exemplo, porque, por exemplo, semana passada foi a primeira vez que eu comecei a apoiar a galera que está interpretando os louvores e tudo mais. E isso que você está falando é super importante. Por exemplo, vou dar o meu exemplo, eu estava super inseguro, mas a galera pediu ajuda, eu falei, eu vou ajudar. E aí teve uma música que tinha um pedaço que eu não estava muito seguro naquele pedaço. Daí eu olhei pra Edi e falei, Edi, me ajuda aqui, tipo, não só ela, todo mundo que estava ali. Mas, tipo, essa questão do apoio, de você saber, por exemplo, se eu esquecer alguma coisa, tem alguém ali que vai me ajudar, é super importante, porque no final das contas, tem alguém ali dependendo de você. Exato. Se você não conseguir interpretar, ele não vai receber a mensagem. Ele vai perder aquela parte da administração, aquela parte do louvor. E pra mim foi super importante, e já deixando aqui meu agradecimento pra ele. Ela não me deixou na mão, na hora que eu precisei, tipo, eu olhei pra ela, até na oração, eu falei, Edi, não tô segura, ela, fica aí, vamos lá. Então, é bom a gente estabelecer esse apoio, porque pra quem tá começando e tudo mais, a ideia é, quem tá ali tem que sair com a mensagem completa. Exatamente. Eu tenho que passar ali 100% do que foi falado, eu tenho que dar 100% pro surdo também. Então, Edi, é maravilhosa você, Edi, sabe? Gente, Edi, tá? Edi, viu? Muito bem, problemas comuns então no ministério, o abandono dos surdos por outro ministério. Acontece bastante, viu? Dele tá frequentando aqui, de repente o irmão da outra igreja convidou ele para ir lá no ministério, e ele falou, gostei daqui, e sai, simplesmente sai, tá? Não sei o que, de novo, mas ele vai embora. Aí ele abandona, a gente chora, a gente fica triste, fica, mas aí Deus manda outra solução, então. A falta de material visual para os surdos no estudo da igreja, então, lembre-se sempre, eu vou preparar um estudo, eu não vou fazer uma sala só de surdos, eu vou fazer uma sala mista, ouvintes e surdos. Então, lembra do irmão surdo? Coloca uma imagem lá para ajudar o surdo na contextualização do que está sendo explicado, tá bom? Lembrem-se disso. A falta de compromisso do tios com o trabalho do ministério, então a gente já falou lá do problema, né? Que aprende aqui, se forma lá no mundo, vai embora, trabalha lá e esquece a igreja. E também, isso acontece.
bastante. Tudo que eu estou aqui acontece bastante, viu? Tem a falta de compromisso. Então, por exemplo, ele falou lá que só pode ter 3 faltas nas 15 aulas. 2 faltas. São 15 aulas, você falou que tem que ir agora para 12. São 75%, dá 11,25. Então arredondei para 12. Entendeu? Então, só pode faltar 2 vezes, gente. Só 2. Isso aqui, ó, faz parte do compromisso. Vocês estão começando agora, então o compromisso de vocês é não faltar na aula de Libras. É estar presente em todas as aulas. Ok? Ah, tudo bem, faltei, ok. Aí tem o grupo 2 e o grupo 3, que já estão lá na frente sinalizando e que vai fazer um workshop para melhorar a sinalização lá com louvor, de repente. Aí o Anderson marca, ó, daqui 2 meses, pessoal, tem 10 pessoas no grupo, a gente vai fazer um workshop, tudo certo, todo mundo pode? Posso. Chega no dia do workshop, quantos vem? 3, 4, assim, no máximo. O resto tá tudo... Então aí, tá? Acontece bastante, tá? Eu sei. A salada de doutrinas, é importante fazer uma sala de catecúmenos. Então vocês vão receber surdos vindos de diversos locais, de diversas religiões, ok? Então é importante passar por uma sala de preparação para falar sobre a doutrina, enfim. E aí sim, seria interessante ter uma sala, se vocês tiverem muitos surdos, uma sala só de surdos. Porque o surdo, ele demanda uma atenção diferenciada, eles perguntam muito, então é um pouco complicado, tá? Muito bem. Culto sinalizado, façam um culto em Libras, convidem um surdo que tenha formação teológica para o momento da palavra. Então o surdo gosta muito do contato com o surdo. Imagina tendo um pastor surdo lá na frente, né? Sinalizando na língua dele, quanto ele não vai se sentir especial, querido, né, acolhido pela igreja. Então façam programações para os surdos também, tá bom? Escolham pastores, se vocês quiserem depois eu converso com o Renê, dou dicas aqui para o Anderson, também de pessoas que sinalizam em Libras diretamente ali, tá? Grupo de teatro, eu não sei se aqui na igreja de vocês tem grupo de teatro ou tem esse tipo de trabalho. Está em stand-by, algum ministério específico, mas dentro dos ministérios eles fazem alguns trabalhos. Ah, legal. Então, quando vocês estiverem surdos e vocês quiserem inseri-los nessas programações, eles gostam dessas coisas. Nem todos, mas alguns gostam de se envolver. Então é interessante que os tios, né, os intérpretes da igreja se envolvam nessas programações junto com os surdos, tá bom? Dia da semana cultural. Então, sugira programações como palestras, passeios com temas diversificados. Os surdos adoram esses encontros. Então, assim, não só coisas da igreja. Vocês podem marcar outros encontros com eles. Vamos no parque, vamos... Coisas que a gente já faz na igreja naturalmente, tá? E acampa surdos. Então, se vocês tiverem aí uma boa quantidade de surdos ou quiserem reunir surdos de outras igrejas, façam um acampamento, não dá para ir fora ainda, não dá para pagar um local. Faz um acampa dentro, faz aqui na igreja, faz uma programação diferenciada para os surdos, tá? Produção de materiais acessíveis. Então, doutrina da igreja, estudos. Olha, na minha igreja, eu não sei se aqui tem, eu acho que não sei, tem uma coisa que chama breve catecismo e catecismo maior. Um dos pilares da igreja presbiteriana, né? Fundamento e doutrina. E lá a gente está tentando gravar isso em Libras. Então, para ficar muito mais fácil para dar estudo para o surdo, a gente grava já um surdo gravando, claro, né? Que é importante, que aí fica com naturalidade. E isso é para o estudo de outro surdo. Então, eu cheguei aqui na igreja, sou surda, tem material visual? Tem, a minha igreja já preparou. Então, vocês podem preparar com a doutrina de vocês também. Tá bom? Que vocês entendem aí como a base de fé de vocês. Façam isso, gravem esse material em Libras. Não dá para gravar agora, não estamos tão preparados. Chama um surdo, convida um surdo para vir aqui. Façam um grupo de estudos de vocês, tá bom? É importante. Eu não sei se aqui na igreja de vocês tem inário. Não? Tá, tudo bem. Senão eu ia falar que pode gravar o inário também, porque na minha igreja tem inário.
E às vezes tem palavras dificílimas, e aí tá lá o intérprete não estudou. O que é o fragoso ao cantil na amplitude celeste? Meu Deus! Pai, Senhor, o fragoso ao cantil é o quê, Deus? Me ajuda, Senhor! Tá bom? Acontece. Evangelismo em locais que tenham muitos surdos ou visitas programadas em casa de surdos. O surdo não vem até você, você vai até o surdo. Ok? Eu tenho um irmão surdo, tenho 4 irmãos surdos, vamos na casa dos irmãos dele. E esses irmãos têm outros amigos surdos. Então, um surdo vai chamando o outro. Se convida mesmo, irmão. Posso ir lá na sua casa? Levar uma palavrinha, vou levar um bolo? Tomar um café? Posso? Se convida, gente. Vai mesmo, tá? E sites e redes sociais para divulgação dos trabalhos acessíveis. Então, é importante que vocês façam aí no Instagram de vocês, quando puder, quando já tiver tudo pronto, vídeos acessíveis, convidando os surdos, materiais. Então, tudo que for para o ar da igreja, se for vídeo, seria interessante ter um intérprete ali, se vai voltar mesmo o trabalho, quando for voltar, é importante já ter as redes sociais aí bem acessível, tá bom? Porque é uma coisa que o surdo vai procurar. E agora é o momento para perguntas. Acabou, gente. Antes do momento para perguntas, eu posso passar um último vídeo? temos a oportunidade de traduzir a Bíblia para a nossa língua, Libras. Trabalhamos com um grupo de tradutores surdos e ouvintes intérpretes, seguindo o processo de tradução de 11 passos da metodologia. Versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Se proteja. Então, eu finalizo com esse vídeo. É o meu trabalho. Sou muito feliz, sou muito grata ao Senhor por servir a Deus com Libras, amando os surdos. E esse é um trabalho muito importante. Orem por nós. Não é fácil, temos muitos desafios. É muito difícil traduzir a palavra do Senhor. Muito difícil. Muito obrigada pela oportunidade. Eu sei que foram muitas informações. Muitos de vocês já sabiam algumas coisas e talvez outras coisas tenham sido novidade. Então, a minha oração ao Senhor é que vocês permaneçam firmes, que esse grupo aqui cresça mais. Muito bonito o trabalho de vocês. Pergunta se alguém tiver perguntas. Deixa eu só comentar.